Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai tratar de escopo de variáveis, tempo de vida, visibilidade e classes de armazenamento. Como essa aula vai ultrapassar os 10 minutos, então eu vou dividir em duas partes. Vamos lá então. O escopo de uma variável ela pode ser classificada em três formas diferentes: variáveis de escopo local, global e bloco. Na verdade, existe um quarto tipo de escopo, se você for buscar na literatura, que se chama escopo de parâmetros de função. Mas como esse tipo de escopo ele possui as mesmas características do escopo local, então eu vou enquadrá-lo como sendo de um escopo local, ok? E para a gente trabalhar nessa aula, eu vou usar o seguinte trecho de código. Então, vamos lá. Primeiro item aqui. Variáveis de escopo global. O que elas são? São variáveis declaradas dentro de funções. Vamos ver como isso funciona. Eu tenho aqui uma variável local declarada dentro da função voidTest. Então, essa variável é tida como uma variável de escopo local. Isso significa dizer que todas as variáveis que a gente usou nas aulas anteriores, todas eram locais, porque todas eram declaradas dentro da função int_main. Próximo tópico. Tempo de vida. Quando a função encerra, a variável deixa de existir. O que significa isso? Quando você declara uma variável dentro do teu código e executa esse código, essa variável vai alocar um espaço na memória RAM da sua máquina. O tempo de vida dessa variável se restringe à abertura e fechamento dessa função. Então, quando o fechamento da função é executado, as variáveis locais daquela função são liberadas. Vamos aqui para o próximo tópico. Podem existir duas variáveis locais com o mesmo nome, contanto que estejam em funções diferentes. Então vamos aqui para um exemplo. Eu tenho aqui uma variável denominada local, que foi declarada dentro da função teste, e uma outra variável também com o mesmo nome local, só que nesse caso ela foi declarada numa outra função, na função int_main. Então elas podem coexistir dentro desse código sem problema algum. Vamos praticar então para ver como isso funciona. Eu vou declarar aqui uma função, uma variável de nome A, uma variável local, e vou criar aqui agora uma função denominada teste, e eu vou declarar dentro dela uma variável A também. Então a gente percebe que eu tenho aqui duas variáveis A, só que elas estão declaradas em funções diferentes. Vamos compilar o código e a gente verifica que não há erro nenhum, o que comprova que eu posso declarar duas variáveis com o mesmo nome, só que em funções diferentes. Vamos retornar então para a nossa lousa e continuar aqui. Vamos aí para o próximo item. Não são inicializadas pelo compilador. O que significa isso? Quando você declara variáveis locais, o compilador não atribui um valor específico para essas variáveis. Muito programador iniciante acha que quando ele declara uma variável, o compilador joga o número 0 dentro dessa variável. E a gente vai ver que isso não acontece com as variáveis de escopo local. Vamos dar uma olhada aqui na prática. Eu vou declarar aqui vamos declarar aqui 4 variáveis locais, A, B, C, D, e eu vou printar aqui na tela a soma dessas 4 variáveis, A mais B mais C mais D. Vamos ver o resultado, compilando, executando, tá aí, resultado 1. Significa então que uma dessas variáveis aqui recebeu o número 1 como atribuição inicial, ou seja, o compilador realmente ele não atribui o número 0 para variáveis locais. Vamos ao debug para verificar qual variável recebeu o número 1? Vamos lá então, vamos marcar aqui uma linha, marcar a linha 11, executar, aplicar o debug e vamos verificar aqui, olha, next line, já passou pela linha, vamos colocar o cursor aqui em cima, olha, está mostrando que o A vale 0, o B vale 1. Tá, então a variável B recebeu 1. Vamos vasculhar aqui o C 0 e o D 0. Então isso é a prova de que o compilador ele não atribui 0 para as variáveis de escopo global. Tá? Então cuidado com isso. Declarou a variável local, tenha certeza de que essa variável já tem um valor assumido antes da execução do seu código. Vamos retornar para a sequência da aula. Próximo ponto.
Os parâmetros também fazem parte desse escopo. Foi o que eu disse no início da aula. Os parâmetros de função são enquadrados como um outro escopo, mas como eles têm as mesmas características do escopo local, eu resolvi colocá-los aqui dentro. Vamos lá então, um exemplo de um parâmetro como sendo parte do escopo local. Vamos aqui para o último tópico, visibilidade, restrita ao bloco de chaves onde foram criadas. É importante que você entenda esse conceito. Quando você declara uma variável, ela tem um campo de atuação, ou seja, ela não pode ser utilizada em qualquer parte do seu código. Então, ela está restrita ao chaveamento de onde ela foi criada. Vamos ver na prática como isso funciona. Eu vou criar aqui uma variável A. Eu vou deixar aqui somente a variável A e aqui eu vou chamar de variável B. Então, se eu fizer isso aqui, tranquilo, porque a variável B foi declarada dentro dessa função teste. Dentro da função teste, então o printf aqui vai executar a impressão da variável B. E da mesma forma eu posso fazer aqui com a variável A. Esse printf vai executar a impressão dessa variável A, porque a variável A está dentro dessa função. Agora, o que eu não consigo fazer é isso aqui, olha. Mandar imprimir a variável B dentro da função main. Agora, o que eu não consigo fazer é isso aqui, mandar imprimir a variável B dentro da função B, porque a visibilidade da variável B se restringe à função teste. Então, vamos compilar esse código para verificar o erro. Olha só o erro que ele deu. Ele está dizendo, olha, que a variável B ela não foi declarada, ou seja, o compilador não enxerga essa variável B como uma variável válida. Tá? E a mesma coisa vai acontecer lá em cima. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou tentar imprimir a variável A aqui dentro da função teste. Vamos compilar. Está lá, o mesmo erro, olha, variável A não declarada. Vamos retornar para a teoria. Temos agora as variáveis de escopo global. Como é que elas funcionam? É o seguinte, são as variáveis declaradas fora das funções. Bom, isso para a gente agora é uma novidade, porque todos os códigos que fizemos até o momento, todas as variáveis eram declaradas dentro das funções. E agora eu estou apresentando para vocês um novo tipo de variável que pode ser declarada fora das funções. Então, como é que isso funciona? Olha só, eu tenho ali a variável global, que é uma variável do tipo inteiro, e essa variável ela foi declarada acima das duas funções, então ela está fora das funções. Então essa é dita variável de escopo global. E geralmente essas variáveis são colocadas no início do código, logo após os arquivos de cabeçalho. A visibilidade tem livre acesso dentro de todas as funções. Olha aí que característica legal. Então, quando você declara uma variável global, ela pode atuar dentro das funções. Vamos ver como é que isso funciona na prática. O que eu vou fazer? Eu vou declarar aqui uma variável global e vou tentar imprimir essa variável aqui dentro. Vamos ver se o código compila. Tá aí, ó, compilou. Então significa que a variável global consegue atuar aqui dentro da função teste. Vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vamos compilar. Então, compilou, nenhum erro. Significa então também que a variável global consegue atuar dentro de int main. Vamos retornar para a teoria. Temos aqui então, próximo ponto, tempo de vida. Tá? Então, qual é o tempo de vida de uma variável global? Quanto tempo ela fica alocando espaço dentro da memória RAM? A resposta é durante toda a execução do programa. Então, enquanto o programa não se encerra, aquela variável fica ocupando espaço na memória. Então, a gente percebe por essa definição que o ideal é que você consiga construir códigos, que você busque construir códigos que utilizem mais variáveis de escopo local, porque assim você consegue gerenciar melhor o uso da sua memória RAM. Vamos então para mais um tópico. Se uma variável local for declarada com o mesmo nome de uma global, a variável global perde o acesso à função. Então, o que significa isso? Olha, na prática, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu declarei dentro da minha função int main, eu coloquei lá uma variável denominada global.
Mas repara que o escopo dessa variável ele é local, ele foi declarado dentro de int main. Só que ele tem exatamente o mesmo nome da minha variável de escopo global. Então o que acontece com essa variável de escopo global? Ela perde o acesso dentro da função int main. Vamos ver na prática como isso funciona? Olha só, eu tenho aqui então a variável global, eu vou inclusive aplicar aqui um valor para ela. Vamos colocar que essa variável global ela vale 4, tá? Então, vamos executar esse código. Eu não preciso, bom, vou deixar. Vamos executar esse código, compilando, executando, tá lá, tá mostrando 4. Inclusive eu vou imprimir aqui, ó, global variável de escopo global. Tá? Vamos executar novamente. Tá lá, variável de escopo global valendo 4. Agora, olha só o que eu faço aqui. Int global e vou atribuir para essa variável o número 5. Tá? O que vai acontecer com essa variável aqui? Ela perde o acesso aqui dentro. Então, quando eu rodo esse código, tá? Esse 5 que está sendo impresso aqui é dessa variável. E essa variável ela é local. Não é uma variável global. Retornando aqui para a nossa teoria, o que diz a teoria? Se uma variável local for declarada com o mesmo nome de uma global, a variável global perde o acesso à função. Próximo tópico, são inicializadas pelo compilador. Então, diferente das variáveis de escopo local, como a gente já viu, as variáveis de escopo global, elas são inicializadas pelo compilador. Ou seja, as variáveis do tipo inteiro, por exemplo, elas recebem o número 0. Vamos ver na prática isso acontecendo? Vou declarar aqui também, como eu fiz anteriormente, eu vou colocar aqui, declarar aqui variáveis A, B, C, D. Só declarei. Vou tirar essa variável A daqui, para não gerar conflito com essa aqui, para não sobrepor. E eu vou mandar imprimir aqui da mesma maneira que eu fiz no outro código, a somatória de A mais B mais C mais D. Compilando, executando, tá lá, 0, como era esperado. Tá? Então, todas essas variáveis A, B, C, D, que são variáveis globais, elas foram inicializadas em 0. Então, por isso o resultado aqui deu 0. Retornando aqui para a nossa teoria, vamos agora dar uma olhada nas variáveis de escopo de bloco. Tá? Então, são variáveis declaradas dentro de um conjunto de chaves. Tá? Então, como é que funciona isso? Tá lá, olha, eu tenho uma função, a minha função int main, eu abro e fecho chaves e declaro uma variável dentro dessas chaves. Tá? Então, essa variável é dita variável com escopo de bloco. Vamos continuar vendo características dela. Tempo de vida. Dura enquanto o fechamento das chaves não é executado. Então, tá lá, eu tenho a minha abertura e o meu fechamento. Enquanto eu não chego no final do fechamento das chaves, essa variável continua existindo. Outro ponto. Se uma variável de bloco for declarada com o mesmo nome de uma variável local, a variável local perde o acesso ao bloco. Então, da mesma maneira que ocorre entre a relação entre variáveis locais e globais com o mesmo nome, acontece aqui entre variáveis de bloco e variáveis locais. Declarei uma variável de bloco com o mesmo nome de uma variável local, a variável local perde o acesso ao bloco. Vamos ver na prática isso aí. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Eu vou apagar esse código e eu vou declarar aqui, ó, int A. E para esse A, eu vou atribuir aqui o valor o número 5. E eu vou declarar aqui uma variável também A. Só que eu vou colocar para ela o número 2. E eu vou colocar aqui uma mensagem que é o seguinte, eu vou mandar imprimir essa variável A. Só que eu vou mandar imprimir, eu vou colocar aqui, ó, vou chamar aqui essa variável bloco. É a minha variável de bloco. Tá? Então, quando eu executar esse código, o que vai aparecer lá? Tá lá, bloco 2. Perfeito. Até aí tudo bem. Só que agora, para mostrar para vocês que essa variável de bloco não tem nada a ver com essa variável aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse printf e vou adicionar aqui, ó, após o bloco.
e vou colocar mensagem local, para mostrar para vocês que essa variável, que essa mensagem aqui com essa variável A, se refere a esse A que vale 5. Então, vamos dar uma olhada. Vou acrescentar aqui um /n para quebrar a linha. Vamos dar uma olhada lá. Está lá. Bloco valendo 2, encerrou o bloco, local valendo 5. Então eu estou declarando aqui uma variável de bloco chamada local, que está na cor azul, e ela tem o mesmo nome da variável local, de escopo local, da cor verde. Próximo tópico, visibilidade, restrita ao bloco de chaves onde foram criadas. Então, o que significa isso? Essas variáveis na cor azul, chamada bloco e local, elas não conseguem atuar fora dessas chaves. Vamos ver isso na prática? Eu tenho aqui, vamos criar aqui uma variável chamada bloco mesmo, tá? E eu vou só declarar a variável. E eu vou tentar usar essa variável aqui fora, tá? Vou tentar imprimir o valor dela aqui fora. Vamos compilar para verificar o erro. Tá aí, ó. Bloco não declarado, tá? Então, ele não consegue enxergar essa variável bloco fora das chaves. Pessoal, se vocês estiverem tendo alguma dificuldade nessas ideias de variáveis de escopo local, global, bloco, escreve aí nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Então a gente chega no fim dessa primeira parte. Na próxima aula a gente vai concluir esse assunto falando de classes de armazenamento. É isso aí, fiquem com Deus, um abraço a todos.